Jonas, queridos. Estou vendo ali o Jonatas, né? Eu acho que eu conheço mesmo só o Jonatas, assim, né? E o pastor Sandro, a gente se conheceu aí pelo contato, né? Do pastor Jefferson, do Rosseto, né? O Felipe Rosseto, que é um amigo, aluno também. E orientando, né? Que eu estou orientando ele agora no final do curso. Vou deixar aberto aqui, gente, para eu mostrar para vocês os slides que eu preparei. Vou falar de mim brevemente, né? Para não parecer tão estranho. Eu sou de Belo Horizonte, vocês vão perceber pelo sotaque. Gosto de pão de queijo e café. Né? E estou aqui em São José há quase 5 anos. Eu vim trabalhar no seminário que tem aqui, né? O Seminário Martim Busser. Eu faço a capelania do seminário e dou algumas aulas, né? No momento eu tenho dado aula somente de metodologia científica, mas já dei aula de Antigo Testamento, que é a área que eu gosto mais, né? Me concentro mais, e aconselhamento pastoral, pessoal, porque a minha primeira formação é em psicologia. Então hoje eu divido o tempo, né, com o trabalho no seminário e no período da tarde e noite, alguns dias eu faço atendimentos clínicos. Eu sou psicólogo há quase 15 anos, né, e sempre fui bivocacionado, né, sempre tive atuando nas duas áreas, né, então é isso que eu tenho feito, né. Eu frequento, né, não tenho pastoreado a Igreja da Trindade, mas sou membro lá, frequento a igreja aqui em São José, desde quando cheguei, né, e tenho priorizado esse meu trabalho aí na capelania do seminário, e de certa forma eu sou o pastor ali dos alunos, né, da meninada, treinando esses meninos aí para serem futuros pastores. Depois vocês me contam aí como é que o Jonatas está indo. Tá bom, gente? Pessoal, eu preparei aqui um slide que eu vou passando simultaneamente com o meu aqui, porque eu trouxe alguns dados para a gente falar sobre família, né? Deixa eu ligar aqui. O texto que eu vou usar como base é o texto de Efésios, capítulo 2, versos 2, de 19 a 22. O tema é muito abrangente e urgente, né? Além de fundamentar com um texto bíblico, eu vou transitar por ele, eu quero trazer alguns dados também. São dados antigos, porque a gente não tem... antigos relativamente, né? Porque o censo só acontece a cada 10 anos e ele está acontecendo, os dados estão sendo coletados esse ano por causa da pandemia. Inclusive fizeram aí, né, uma modalidade online para quem quer participar, essa coisa toda. Então, eu vou trazer dados, os mais recentes, né, possíveis, mas também com algo que eu tenho lido em outras fontes e que eu uso também para trabalhar, né, temas relacionados à família. Mas sem um texto bíblico de base, eu acho que não faria muito sentido a gente tratar, né, do que é uma família, né, quais as questões que envolvem família, que são tantas, né. No meu ministério, acho que a maior parte, eu já trabalhei muitos anos com jovens, mas nos últimos 20 anos, praticamente tenho me envolvido só com o ministério de adultos e casados, né. E também por causa da minha profissão, né, eu sou muito procurado por causa de problemas relacionados às famílias, né, relações, né? Então acaba que o que eu faço dentro e fora da igreja tem uma relação direta com isso, por isso eu estou tentando sempre me atualizar. O texto de Efésios 2 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito.
Vou passar esse próximo slide para a gente comentar o texto, né? Não sei se foi eu que desliguei, foi? Estou perdido. Ok. Gente, talvez fique ali, eu vou ler, né? Na verdade, depois eu posso deixar a apresentação, quem quiser pegar, porque está um pouco escuro. Mas o conceito de família, ele tem mudado, né? E a minha intenção em mostrar isso aqui, na verdade, nem é ler. É qualquer fonte que você procurar, né, sobre família, você vai encontrar dezenas, e não é exagero dizer isso, dezenas. Há um tempo atrás, né, tinha aí um joguinho que os meninos gostavam muito, e cheguei a acessar esse jogo, né, que é o The Sims. Nesse jogo, quem, né, conhecia do jogo dizia que lá dentro dava para você construir pelo menos 600 modelos de família. Vocês têm noção disso? 600 modelos, né? Hoje as fontes oficiais falam em 12, 19, o Ministério da Saúde fala em 64. Se você acessar os sites oficiais aí do governo, aí você fica pensando, como pode, né, ter tanta criatividade para pensar modelos de família? Olha lá, eu trouxe alguns aqui, né? Os mais conhecidos são esses da sua direita aí. Famílias nucleares, né, composta por pai, mãe, filho. Difícil pensar uma outra coisa, né? Diferente disso, mas tem gente que dá conta. Famílias adotivas, homoafetivas, transgêneros, e agora com essa coisa, né, dessas mudanças de ideologias de gênero, você tem trans, cis, né, e os nomes aí que você possa imaginar derivados disso, estão tudo dentro dessa categoria, só que a gente falaria de mais uns 15, pelo menos. Famílias extensas, é um dado mais comum no IBGE, né? Famílias que são os agregados, né, que vão aparecendo por ali. Famílias monoparentais, famílias reconstituídas, etc, etc. Agora, né, o ponto que se tornou um fato, né, e tem tudo a ver com esse texto que a gente leu, é que modelo de família hoje é baseado em afeto. As pessoas definem família por um critério unicamente afetivo. O que eu quiser chamar de família é família. Por isso que no lado esquerdo ali você tem, ali embaixo, né, tem gente que acha que isso é família. Ainda que eu tenha uma coelhinha na minha casa. Ela é quase parte da família. Mas não é família, né? Conforme o modelo bíblico. Por mais que você goste do seu pet, é difícil imaginar, né, que há alguns anos atrás as pessoas considerariam aquilo um membro da família. E não é um membro qualquer, porque milionários excêntricos deixam fortunas de herança para os bichos, né? Nos Estados Unidos, na Europa, isso é comum, né? Então, nós não estamos falando só de uma questão afetiva, assim, que eu gosto do bicho, não. Tem uma relação ali de que aquilo transforma a vida dessa pessoa ao ponto dela deixar uma herança, né, para o bicho, né? Isso acontece. Então, a gente tem aqui, né, poderia falar muito sobre isso. Mas qual é o meu ponto? É esse. A família, segundo as Escrituras, ela precisa ter uma conceituação muito clara. Isso nos leva, então, a algumas doutrinas, né, que eu vou comentar delas aqui agora, que a tradição cristã, né, aliás, judaico-cristã, porque é assim desde o Antigo Testamento, né? O que a gente entende e nós recebemos, né, como a ideia de família, está expresso nas Escrituras. Por isso que Paulo usa esse texto, eu vou voltar nele daqui a pouco. Mas deixa eu te dar uns dados ainda, para você entender a gravidade desse negócio, né? Então, como eu disse, olha lá, o censo listou aí, né, os 19, isso em 2010, viu, gente? 19 laços de parentesco. Acho que mudou, né? Olha lá. 19. Já em 2010 você tinha 19 modelos de composição familiar. Hoje é muito mais, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas eu quero deixar claro aquele texto que eu destaquei ali, ó.
as combinações são as mais diversificadas. Esse texto não é meu, esse texto é de uma análise do IBGE, tá bom, gente? E proporcionais ao desejo de encontrar a felicidade em uma relação a dois. A partir desse conceito, a gente vai encontrar aí essas dezenas de casos. Aí eles vão trazendo aqui, né? Mais de 60 mil são oficializadas do ponto de vista legal, né? 58% são arranjos familiares, mulheres que vivem sozinhas, mulheres que sustentam a casa, tudo isso é família, né? Segundo o IBGE. Trazendo esse dado para você ver que isso não é só o interesse da igreja. Falar sobre família não é algo que só a igreja se interessa, né? Porque os ataques que a igreja cristã vai recebendo ao longo da história é que, né, essa coisa que eles chamam de família nuclear, né, e alguns mais radicais chamam de família patriarcal, né, eles entendem que o modelo de família é aquele modelo que está lá, né, no Gênesis, que a mulher é oprimida, né, e aí você já entra num outro nível de assunto, né, porque esses debates têm acontecido mais recentemente, né, por causa desses movimentos que querem desconfigurar a ideia tradicional, a ideia bíblica de família, né? A ideia bíblica de família nasce, gente, do próprio conceito de quem Deus é. Eu acho que toda família cristã tem que ter isso em mente, né? O conceito de família nasce do conceito de quem Deus é. Por isso, Paulo, ele escreve esse texto aos Efésios, e Efésios é um livro muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque no capítulo 5 e 6, ele está tratando, né, não é no problema só do marido e da mulher. Todo mundo conhece Efésios 5, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, se deu por ela, etc. Mulheres, respeitem seus maridos, né? Se você ler o texto, a partir do capítulo 4, lá no finalzinho do texto, Paulo começa aquela história, não é no capítulo 5, ele fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sem o temor de Deus, a ideia de família vai sendo cada vez mais fragmentada. Paulo, então, lembra aos Efésios lá, ó, né, essa ideia, essa imagem que um judeu, um hebreu tem na cabeça, né? Paulo era um rabino, e ele tinha essa ideia, né, que ele chama aqui de fundamento. Qual que é o fundamento da família? O que Paulo chama de fundamento? Ele coloca lá, ó, o texto está bem claro. Fundamento na antiguidade, gente, era uma ideia, né, e muitos autores vão dizer isso, essa pedrinha aqui, ó, que sustenta esse tipo de construção, que era muito comum na antiguidade, as pontes, as portas, né, dos castelos, elas tinham esse arco, e não era só por uma questão estética, não, era por uma questão de engenharia, era por uma questão de firmeza, né? O problema que, né, alguns autores vão trazer, a pedra angular, né, que pedra é? Hoje é a pedra que a gente coloca ali, né, a primeira pedra de uma construção, mas na antiguidade não era, é a pedra que sustenta a edificação. Paulo está dizendo nesse texto, e é importante a gente entender Efésios 2, porque o que ele vai dizer depois, né, lá no capítulo 5 e 6, não tem só a ver com a sua casa, tem a ver com qualquer tipo de relação que você estabelece com qualquer pessoa. Né? Ele vai falar da família, né, pai, marido, vai falar de pais para não irritarem os filhos, vai falar, né, que os filhos também devem obediência aos seus pais, né? E hoje a gente tem uma dificuldade grande de entender isso, porque se torna um problema mesmo, né? Que papo é esse, né, do marido, né? O texto de Efésios é um problema, né, no contexto às vezes das igrejas, porque os homens, né, e muitas vezes isso acontece mesmo, né, eles até no tempo moderno interpretam a mulher tem que ser submissa como se ela fosse um ninguém. Mas você tem que lembrar que isso não era um problema no Antigo Testamento e muito menos no Novo, né? A ideia de família no Antigo e no Novo Testamento era uma ideia, família, gente, era talvez o que o IBGE chama de família extensa, né? Na história romana, o que era chamado de família era o pater-família. Pater-família era um homem, né, que era o senhor do clã.
Era como se todo mundo morasse num sítio. A família é todos os agregados, é quem entra para a família. Lembra de Abraão, quando ele foi chamado de Ur dos Caldeus? Ele levou sua família. E quando Deus faz um pacto com ele, Deus falou, olha, você chama também os escravos, chama os bichos, chama todo mundo aí. Porque quem você levar com você, né, faz parte da sua responsabilidade. As mulheres no Antigo Testamento, elas não tinham o problema que as mulheres modernas têm, né? E não estou dizendo que não haviam problemas lá, obviamente. Por isso, a lei, em Efésios, né, Paulo vai fazer menção exatamente aos textos do Antigo Testamento, porque os homens estavam maltratando as mulheres, sim. Né? A questão, por exemplo, do divórcio, que sempre aparece nos temas, né, sobre família, o divórcio naquela época já é muito diferente do que é hoje. A mulher era impossibilitada de viver em sociedade. Ela, sem aquela tal de carta de divórcio, ela não pode pertencer a um outro clã. Ou seja, o que resta para uma mulher dessa? Mendigar. A questão de uma mulher não levar, né, a carta de divórcio para uma outra, ela não podia ser nem empregada doméstica, para você entender o que significa. Ela não pode arranjar emprego. Ela não pode servir na casa de um outro clã. É isso que significava naquela época. Essa é a discussão que Paulo vai trazer em Efésios, que Jesus vai trazer em Mateus, no capítulo 18, né, sobre a questão do divórcio. Tudo isso envolve família. Veja que esse tema da família está em toda a Escritura. Paulo está dizendo, se a gente não for edificado nesse fundamento aqui, eu acho que eu fiz alguma coisa errada agora. Aí. Esse fundamento, o que é o fundamento? Paulo vai dizer, Cristo é a pedra angular, essa pedrinha aqui, ó. E a igreja, né, que Paulo chama nesse texto aqui de família de Deus, ela está edificada sobre dois pilares. É sempre assim, ó, sempre dois. Paulo está dizendo dos profetas, se referindo ao Antigo Testamento, e os apóstolos, se referindo ao Novo Testamento. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que o fundamento da família cristã é o que a Escritura diz o que é uma família cristã. A gente pode ter milhões de configurações, mas se nós não voltarmos ao fundamento, né, e essa imagem é importante porque para esse modelo, né, de engenharia, existe sim a pedra que sustenta tudo, está lá a pedra. Ó. Paulo está falando, essa pedra aqui é Cristo. Mas o fundamento, e aí tem a ver com educação. Entenda fundamento como educação. Quem determina o modelo de família para uma família cristã? Quem determina o modelo de casamento para uma família cristã? Esse é um debate largo entre teólogos, sociólogos. O modelo de família, ele é determinado pelo Estado, pela economia, ou pelo que a Escritura diz? O que a Bíblia diz ser uma família? Né? Quando a gente ouve essas questões, né, de divórcio, por exemplo, é um problema sério lidar com isso, porque até entre os teólogos, né, existem quem é mais a favor, quem é contra, quem não pode, milhões de debates sobre isso. Né? E as definições, elas precisam vir a partir de uma consciência do que a Escritura está dizendo. A Escritura, ela é imutável. Ela responde a todos os problemas em todas as épocas. Só que os problemas que nós temos hoje são diferentes dos problemas que as pessoas tinham na época de Moisés, na época de Jesus, na época de Paulo. Muito diferentes. Mas o fundamento é o mesmo. O que a Bíblia diz que é um casamento? Essa foi uma pergunta que o Jonas fez na última aula do mestrado lá no seminário. O que é um casamento, segundo a Bíblia? O que é um casamento, segundo a Bíblia? A Bíblia diz que um casamento, Gênesis 1, né? Ali no versículo 26, 27, é um casamento. Casamento é a união de
homem e mulher. Isso vai progredindo, né? Existem outras maneiras de ver isso. A gente está vendo que no tempo moderno, um monte de configuração. Mas o que a Bíblia diz que é um casamento, que é uma família cristã? Como que você adere, né, biblicamente ao que é uma família cristã? Pelo fundamento. Paulo começa essa discussão de Efésios falando que sem esse fundamento você vai ter problemas em todos os relacionamentos. E a família, ela é o núcleo formativo. Por isso que tem a ver com a educação. Lembra aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, né? Todo o teu muito. Essas palavras que eu coloco diante de ti, elas estarão sempre no seu coração. Olha, depois o trecho começa a dizer sobre educação. Essas palavras que eu recomendo para vocês, vocês têm que guardar no seu coração. E ao guardar no seu coração, você vai ensinar para o seu filho, quando estiver andando pelo caminho, quando te deitares, quando te levantares. A ideia aqui, gente, não é que você lê a Bíblia para o menino em cada instante. Acordou, tem que ler a Bíblia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se a palavra está no seu coração, tudo o que você faz é educativo. A ideia, os textos hebraicos antigos são difíceis de tradução, né? Aí você fala, quando te levantar, aí você vai e acha que o seu filho vai ser crente porque você leu a Bíblia de manhã. Não, não é isso que o texto está dizendo. Quando te deitares, quando te levantares, é uma tarefa da família. Tudo que você faz é educativo. Toda a experiência de aprendizado de uma criança, ela nasce de uma experiência, não é cognitiva, é de uma experiência vivida, é de uma intuição, é de uma observação. Uma criança, eu vejo isso, né? E até às vezes ensino para pais, né? O meu filho, quando tem 6 meses, aí você compra a biblinha de plástico, né? Aquela que você colocou ali, que pode ir na banheira, né? Você, nossa, agora a Bíblia está com 6 meses, eu tenho que te dizer. Ele nem sabe o que é aquilo. É um pedaço de plástico colorido que, quando coloca na água, é isso. Não, pastor, mas ele vai saber que é a Bíblia um dia. Vai. O problema é que quando chega com 5 anos, naquela fase dos porquês, né? Aí você já fica estressado, porque o menino dá muito trabalho, aí você já não lê mais a Bíblia para ele, que era a hora que ele provavelmente começa a entender. Né? Ainda não entende o que está escrito, mas ele começa a observar o valor que essas coisas têm na sua vida. Então não é o fato de ler ou de sentar na sua poltrona que vai ensinar o menino a ler. Isso é um processo, por isso que o texto de Deuteronômio é, quando te deitares, quando te levantares, isso é uma tarefa para a sua vida. Uma família cristã, ela precisa entender que o fundamento, como diz o apóstolo Paulo, tem que ser lançado, e Cristo é que sustenta. O fundamento, gente, é a palavra. É a palavra. Mas é a palavra que você vive, é a palavra que você demonstra. Você sabia que numa família, qualquer que seja, depois eu vou pôr um texto aqui de uma escritora importante, a Edith Schaefer, né? Ela também entende do jeito que eu estou dizendo. A família é o principal núcleo de formação dessa pessoa, do ser humano. A família é. E você quer saber a prova disso, antes de eu passar aqui? A prova disso é que quando as pessoas vão, por exemplo, procurar terapia, é comum isso. A gente já vive numa época, né, influenciado por certas teorias, que todo mundo, quando procura ajuda, a primeira coisa que eles falam, sabe qual que é? Eu acho que eu tenho que resolver um problema que eu nem sei qual que é, mas era com meu pai e minha mãe. O Freud ensinou isso para a gente, todo mundo acredita. Freud
inventou lá a psicanálise, ele inventou esse troço. Que todo problema infantil, né, que você não tinha consciência plena dele, determina o que você vai ser na vida adulta. E a gente acredita nisso. As pessoas já chegam, né, na primeira sessão de terapia falando, olha, eu acho que teve um dia... Gente, isso é tão comum que as pessoas chegam a dizer o seguinte, olha, eu acho que um dia eu fui abusado. Eu falei, mas você acha que foi abusado? Eu falei, isso é impossível você não ter essa memória, porque se não existe o ato, o fato, não existe memória de o que não existe, é uma invenção da sua cabeça. Você não pode partir de um critério idealista, você tem que partir de um critério objetivo. A gente não acha que foi isso ou aquilo, porque eu sinto mal um dia, porque eu olhei para o meu pai, e de repente, sei lá, um dia seu pai não quis te dar o pirulito, você achou que isso era abuso. Já pensou se toda vez que você corrige o seu filho, ele interpreta aquilo como abuso? É um problema moderno que as famílias enfrentam, que alguns tipos de psicologia aí tentam, né, ensinar. Não, você não pode contrariar o menino. Aí o irmão vem para a igreja, o pastor Sandro vai ter trabalho, porque aí quando você lê lá, ele vai falar assim, mas pastor, aquela vara, é vara mesmo? Né? É a dúvida de todo mundo. Aquela vara, né, que a Bíblia fala para repreender, é vara mesmo? A Bíblia, gente, é um livro para a vida. A vida cristã tem que ser vivida na sabedoria. Sabe por que a Bíblia fala que a vara tem que ser dada para criança? Primeiro porque um pai amoroso vai saber dosar a força. Quem é pai aqui sabe. O que é mais fácil? Corrigir uma criança de 5 ou uma de 13? Bate no seu filho com 13 anos, ele tem 1,80 m. Vai lá. Bate numa criança com 13 anos que já sabe um monte de coisas sobre a vida. Você está criando um ressentimento ainda maior. Porque com 13 anos você já tinha que ter deixado a vara há muito tempo. A Bíblia é sábia. A minha filha, quando tinha 6 meses, eu batia nela. Nossa, está gravando? Agora, se recortar isso aí, vai ficar complicado. Por quê? Que com 6 meses eu orientava ela. Porque a Bíblia manda instruir. É muito fácil chegar na mãozinha dela e falar assim, não precisa fazer força nenhuma, gente. É só fazer assim. Minha filha era muito engraçadinha, né? Com 10 meses ela já sabia fazer assim, ó. E o pessoal achava uma graça aquilo. Esse pai deve ser um pai coercivo, né? Não, gente, eu quero instruí-la. Quanto mais cedo você introduz o conceito, menos trabalho você vai ter ao longo da vida. Você não vai precisar bater no seu filho, ou corrigir o seu filho de forma mais severa. Quando ele tiver com 13 anos, isso sim é violência. Porque aí você vai precisar ser violento. Aí vai precisar ser violento. Ele já é forte, ele é grandão. Aí é violência. E violência é pecado. A Bíblia nunca recomenda a violência. Nunca. Quem diz isso não entende nada de Bíblia, não entende nada de criação de filho, não entende nada de família. Essa é a grande verdade. Porque o fundamento está dado para quê? Para que você introduza a palavra, para que você se oriente pela palavra. Tanto quem é o educador, quanto quem está sendo educado, tem lá, olha o que sustenta a edificação, gente. É Cristo. O que sustenta esse prédio aqui, que é a família, é Cristo. Cristo é a pedra. Paulo está dizendo aqui para nós, Ele é essa pedra que sustenta todo o edifício aqui, ó. Fundamento, é o alicerce. Aonde você está colocando o alicerce da sua família? É a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Você quer que o Estado defina o modelo de família para você? Você quer que, né, as instituições, as ideologias determinem o modelo de família que você vai usar na sua casa? Por isso Paulo é zeloso com essa ideia, porque ele está preocupado sim com os problemas que tinham lá em Éfeso. Tinha muito problema.
assim como tem hoje, isso não mudou. Muitos e severos problemas. Os homens abusavam do poder, sim, alguns deles, né? Isso era um problema, claro que era. Algumas mulheres também, né, abusavam da sua influência. É só ler os textos, né, bíblicos e até extra-bíblicos, você vai ver que isso era muito comum. Então Paulo está falando, como é que a gente ordena, regula a família? Como é que a gente entende uma família cristã? Sem um fundamento, você não entende. E todo fundamento tem base em algo que a Escritura diz claramente, né? Essa é uma pergunta que também é comum as pessoas fazerem, né? Deus é Pai. Eu te pergunto, você sabe por que você chama Deus de Pai? É comum as pessoas acharem que eu chamo Deus de Pai porque o meu pai terreno tem que ser um cara perfeito. Não é isso. Olha que lindo isso. Paulo disse aqui em Efésios 2 para nós. Paulo está dizendo para nós, gente, que o modelo de família é baseado numa estrutura superior. É baseado numa estrutura eterna. É baseado, não é nos nossos pais terrenos. Lembra de Jesus falando? Jesus falou isso. Até os vossos pais terrenos, eles sabem dar boas coisas para vocês. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Esse quanto mais, gente, é uma fórmula hermenêutica que os judeus usavam, né? É do maior para o menor. Era uma premissa. Você não baseia a sua família no modelo familiar que vocês têm. Paulo fala a mesma coisa em Efésios 5. Lá no finalzinho do capítulo 5, ele fala assim, olha, estou falando esse negócio todo aí do marido, da mulher, mas eu não me refiro a vocês. Está lá no versículo 28, se não me engano. Eu não me refiro a vocês. Isso é um grande mistério, está escrito na sua Bíblia. Que mistério que Paulo fala? Eu estou falando de Cristo e a igreja. Opa! Então, o modelo que a gente tem não parte de familhinhas perfeitas. As famílias têm. Por isso que existe a igreja, o suporte, os irmãos, a comunidade, a comunhão. A igreja é o lugar em que a gente busca suporte, sim, para os problemas que acontecem na nossa família. É importante ter pastores, conselheiros, pessoas habilitadas, sábios, né, como diz a Bíblia, para ensinar sobre esses problemas da vida, gente. Não é só sobre a alma, o que a gente vai fazer no céu, não. A Bíblia nem fala o que a gente vai fazer no céu, mas a Bíblia fala tudo que a gente tem que fazer na terra. Tem nada na Bíblia sobre o que a gente faz no céu, absolutamente nada, nem uma linha, não tem nada. Mas o que você faz nessa vida, está escrito de Gênesis a Apocalipse. Como você leva a sua vida, está escrito de Gênesis a Apocalipse. O que a gente vai fazer no céu, deixa para lá. Vamos só esperar. Eu estou ansioso por isso, é importante. Mas para a vida, a Bíblia vai dizer para nós, olha o modelo, né? Eu chamo Deus de Pai, porque Ele é Pai de Jesus Cristo. Eu só conheço Jesus. Eu conheço Jesus porque é João, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que era só, né, da religião, né, dos cultos, agora encarnou. Agora está presente. A parousia, né, o termo grego para isso. Agora é uma presença verdadeira. Jesus chama Deus de Pai porque a relação dele é uma relação eterna, de divindade. Jesus é 100% Deus. Embora ele tenha uma natureza, olha aqui, ó, ele participa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele tem uma característica diferente do Pai e do Espírito, aqui, ó. Ele tem uma natureza que se comunica com a sua. Por isso que Hebreus fala que ele sofreu as mesmas coisas que nós. Ele foi tentado igualzinho eu e você.
Deus participa da natureza. E é por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. É um erro achar que o meu pai precisa ser alguém perfeito. Lembra o que eu disse de Efésios? Paulo diz lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se você entender que Deus é uma família, Efésios 2. Deus, gente, aprenda isso hoje. Deus é um título. Deus não é o Pai. Deus é um título. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E para você entender o que isso tem a ver com a família, você pode dizer, Deus é uma relação. Ele se basta, não é em si mesmo, como os deuses do monoteísmo. Eles se realizam em si mesmos. Não, ele se realiza numa relação. O Deus cristão, ele se realiza numa relação perfeita. Não é um Deus sozinho. É um Pai, um Filho, um Espírito, que isso é a família de Deus que Paulo está falando em Efésios 2. A família de Deus é um conceito de quem Deus é. E a tradição cristã diz para nós que Deus é Pai, Filho e Espírito. Ou seja, ele é uma relação. Ele é uma família, você pode falar isso. Sem medo de errar. Deus é uma família. Deus, olha aqui, ó, por isso que está no meio. É um título, está vendo? A divindade. O Deus cristão não é o Deus muçulmano. Não é o Deus dos amorreus, dos heteus, igual a Bíblia vai dizer lá. É um Deus que se relaciona, e se relaciona tanto que ele vem até nós. Ele se relaciona com ele e ele dá de si mesmo. Gente, essa é a beleza da família cristã. Porque Deus dá de si mesmo, entregando Jesus Cristo, parte da família dele, para você e eu. Por isso que Paulo está dizendo que ele é o fundamento. Para eu e você entendermos que, estando em Cristo, nossa vida, nossa família é ordenada, é organizada. Os princípios bíblicos não passam a ser mais, e eu podia falar isso para vocês aqui horas e horas. Não são princípios, né? As pessoas costumam olhar para a lei de Deus como se fosse algo ruim. A lei proíbe. Não. A lei não proíbe nada. A lei educa. Sabia que Torá não significa lei? Significa ensino. A lei educa. Quem é pai aqui sabe disso. Você precisa de tempo. É no tempo que o seu filho vai ser educado. É na rotina. É no dia a dia. É no ordinário. É quando você está andando. Eu, antes da minha filha entrar para a escola, eu já tinha alfabetizado ela. Nunca desenhei a letra A para ela. Nunca. Sabe o que eu fazia? Ela chorava no carro, né? Como todo filho pequeno. Colocava ela na cadeirinha e eu ia contando história para ela. Olha a lagoa. Quem mora na lagoa? Não sei o quê. Ah, o patinho. Aí eu vi um prédio. Olha que prédio grande. O que é aquilo? Pedra. É assim. Antes dela entrar na escola já estava. Aí a professora queria que eu adiantasse. Ela falou, não precisa não. Escola não é para educação formal. Educação cristã, eu dou lá em casa. E como eu sei eu trabalhei 7 anos com crianças, né, em favelas lá em Belo Horizonte. Então fui aprendendo esse monte de coisa. Eu falei, se é assim, a minha tarefa é igual a de Jesus. Eu tenho que mostrar o mundo para ela. Eu tenho que mostrar, não é só o texto bíblico, é mostrar o mundo para minha filha. É mostrar como as coisas funcionam, como Deus ordenou o mundo. E aí o dia que ela entender como é que o mundo funciona, eu tenho, né, a fé, a confiança de que ela vai querer a fonte, o fundamento do que eu ensinei para ela. Essa é a minha esperança. A educação, gente, por mais bonito que isso pareça, não salva. O que salva é Jesus Cristo. A educação não salva ninguém. A Bíblia não diz isso.
A educação não salva. O que salva é uma experiência real com a família de Deus. A educação é um processo que os pais, ao escolherem, conseguem então, não só dar um conceito sobre Deus, mas mostrar Deus na sua própria vida. Porque Deus mediu o mundo para nós. Faça isso para o seu filho. Faça isso através do seu casamento. Faça isso com todas as relações. Trabalho. Se a gente entendesse isso aqui, a gente trabalharia melhor na segunda-feira. Sem achar tão pesado, né? É isso. Falta é o fundamento para a gente olhar para a vida de um jeito diferente. E aí eu quero só citar aqui, para a gente já caminhar para o final, esse texto. É um livro, gente, que eu recomendo muito, dessa autora aqui, a Edith Schaefer. Se não me engano, esse livro é da editora Monergismo. Olha o que ela diz, né? O arcabouço da família dá forma, mas quando se começa com um homem e uma mulher, uma mãe e um pai, não existe um único dia que segue a outro. Está ali, né? Vou ler aqui. Que segue a outro, quando esses dois e os filhos que chegam a esse lar por adoção ou nascimento estejam extremamente no mesmo ponto de crescimento ou sejam iguais em idade. Cada indivíduo cresce, muda, se desenvolve ou declina em sentido intelectual, emocional, espiritual, físico e psicológico. É o que eu disse anteriormente, né? A família é um agrupamento de indivíduos que afetam uns aos outros, e ela repete, de maneira intelectual, emocional, espiritual, física e psicológica. Se a gente quer educar o filho, se a gente quer educar os nossos próprios afetos, nosso casamento, tudo que envolve família, a gente precisa entender as diferenças e o processo. As escolas se interessam apenas pelo processo cognitivo. Escola nenhuma ensina moralidade. E quando tenta introduzir esse assunto, é uma moralidade sem Cristo, muitas vezes. É um mundo em que você só tem que fazer escolhas, mas eles não ensinam a fazer escolhas certas. Talvez essa é a grande diferença de uma escola cristã, que ainda assim, está limitada pelo que acontece dentro da sua casa. A família é o núcleo formativo. Você quer formar o seu filho intelectual, espiritual, emocionalmente, fisicamente, isso é uma tarefa sua, da família. E a Edith faz uma comparação, nesse livro também. Aqui no Brasil a gente não vê isso muito, mas esses mobile, essas tipo de arte, que é muito comum lá na Europa. A Edith é chinesa, casada com Francis Schaeffer, e eles foram missionários na Europa há muitos anos. E ela faz uma comparação da família com esse tipo de arte, As famílias devem ser um móvel, uma forma de arte belíssima, em mudança crescente. É um monte de placa lá, pendurada, que de cada ângulo que você enxerga, você tem uma visão diferente. Essa é a ideia que ela quer passar. É uma forma de arte belíssima, em mudança, crescente, uma miniatura belíssima e gigantesca da arte da família completa, dos que vieram a Deus da maneira concedida por Ele e foram regenerados. Existe adiante de nós beleza, quando formos todos vestidos de linho puro e branco, as vestes preparadas por Ele para a grande reunião. Acho linda essa analogia que ela faz, a família está sempre em mudança, depende do ponto de vista que a gente olha. E de cada lugar que você vai olhar uma obra de arte dessa, você vai ter uma visão diferente, porque é assim que acontece. Então a gente precisa buscar respostas, cristãs. E eu quero já finalizando pensando nisso.
cristianismo, gente, não é uma visão de mundo. Para um cristão não devia ser só uma visão de mundo. Cristianismo é como você explica a verdade sobre todas as coisas. Esse é um dos problemas que a gente vê no seminário, né? Os alunos se preocupam, vamos estudar cosmovisão. Aí ele acha que a cosmovisão cristã é uma entre outras. Não. Quando você estuda um filósofo, qualquer que seja, ele não pensa que a visão que ele tem do mundo vai se comparar a de qualquer outro que seja. Se você leu Nietzsche, o Sartre, que são ateus, pessimistas e nihilistas, com 5 páginas você já descobre que ele acredita que a vida é o caos e que depois que você morrer não existe nada lá. Ele não está preocupado se você é cristão e se você acredita em outra coisa, é problema seu. E a gente fica preocupado. Eu preciso entender o que esse cara pensa, porque quando eu penso em educação, família, eu não estou querendo discutir com ele se ele está certo. Eu estou dizendo para ele que eu estou certo. É diferente. Para um cristão, cristianismo é a verdade total. Não é a verdade, essa frase aqui é do Francis Schaeffer, tá, gente? Não é apenas a verdade sobre Deus e a salvação, mas a verdade sobre o mundo, o homem, a cultura, o passado e o futuro. Família cristã, eu nem discuto com quem não quer ouvir. O que você pensa sobre família? Eu penso o que a Bíblia diz. Ah, mas é para ficar brigando na internet, na rede social? Não. Eu não preciso saber como o outro é. Eu preciso educar a minha própria vida, a minha família, os meus filhos, a minha igreja, a entender as verdades de Deus. Por quê? Porque eu estou alinhado com o que Paulo está dizendo. A gente precisa lançar o fundamento do qual Cristo é a pedra angular. E aí você vai entender. Quando Cristo é o fundamento, essa é a última slide para a gente terminar. Quando Cristo é o fundamento, tudo que você faz, né? E eu tenho essa crença, né, nesse modelo educativo bíblico. Por quê? Porque se você mediar o mundo, o ser humano é sempre feito de 2 esferas, gente. Tem vários nomes isso, né? A gente podia chamar aqui de física e metafísica, imanência e transcendência, tem vários nomes. Depende de qual filósofo que você vai ler, de qual teólogo, tem vários nomes isso. Mas a experiência humana, ela é sempre dividida mesmo, de algo no mundo temporal e de uma esperança futura, sempre assim. O que nos torna humanos é a nossa relação restaurada, que Paulo está dizendo. A nossa relação restaurada com Deus a partir de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo você não consegue olhar para a transcendência. Não tem jeito. E o mais bonito é que quando a sua relação com Cristo, através de Cristo, está restaurada com Deus, a sua relação com as coisas aqui, ó, com as tecnologias. Eu ensinei isso aqui para minha filha, dizendo para a filha, não joga papel de bala no chão. Esse símbolozinho da reciclagem ali é para ensinar que o mesmo cuidado que eu tenho com a família, eu tenho que ter com a natureza, com a criação. Ah, papai, mas não é um papelzinho de bala. Eu sou de Belo Horizonte, todo verão tem avenidas que viram rios. Belo Horizonte tem 2 milhões de habitantes. Se todo mundo jogar um papelzinho de bala no chão, a gente tem um efeito lá todo verão. Avenidas inundadas. E as pessoas não jogam só papel de bala no chão, né, gente? Joga sofá, cama. Por quê? Porque a relação com a criação, isso é educação, isso é família. A sua relação com Deus é só para a sua alma ou para a sua vida? Como é que você gasta o seu dinheiro? Com as artes? Olha o problema que muita gente enfrenta hoje. Ah, meu filho não pode fazer psicologia não, porque se ele fizer psicologia, filosofia, esses cursos de humanos, ele vai desviar. Vai desviar? Vocês já ouviram isso, né? Eu ouvi isso a vida inteira.
Ah, você já era pastor quando você estudou psicologia? Eu falei, não. Então, para que você não desviou, né? Não, ué. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu sei o que eu estou fazendo lá, eu não vou desviar. O fundamento está dado. Eu não vou desviar porque eu estou fazendo curso X ou Y. Você está com medo disso quando seu filho entrar na faculdade? É porque está faltando o fundamento. Está faltando o que importa. A minha filha, eu quero treinar ela, porque se ela escolher um curso na área de humanas, eu quero que ela saiba filosofar. E ela vai falar coisas que provavelmente os professores nem saibam explicar para ela. Fala para eles a base do que ele está dizendo, que provavelmente, eu sei disso porque na psicologia é assim, né? Lá no Instagram eu falo isso direto, o pessoal fica meio bravo comigo. Tem um monte de psicólogo que não conhece nem a base teórica do que ele está fazendo. E não sabe mesmo. Qual a filosofia de base? Quem é pedagogo aqui? Todo mundo, até quem é engenheiro aqui, ó, tem uma filosofia por trás do que você faz. Todo mundo tem. Aí eu pergunto para ele, você sabe qual a base filosófica? Né? Tem vários nomes isso também, mas eu pergunto assim, você sabe qual a base filosófica que você está fazendo? Outro dia eu citei lá umas 3, aí eles falaram assim, mas isso aí... gente, o Freud é um materialista. Isso é uma cosmovisão. Eu sei o que é uma cosmovisão. Você sabe? Pode ser psicanalista? Eu não sei. Não sei se o problema é ser psicanalista. Eu quero saber se você entende o que um psicanalista faz. Eu já fui psicanalista. Quero saber se você entende a base, se você estudou o suficiente para entender a filosofia dele. Você concorda com aquilo? Se você se identificaria com aquilo, é a pergunta que eu faço. Eu leio tudo, mas me identificar com aquilo, eu acho que já seria um problema mais grave, né? É assim que a gente trabalha educação na igreja. Tá bom, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para dizer, né? Para dar tempo aí para algumas perguntas. Essa mesmo, era a última. Já vai apagar. Pode desligar, por favor. Aí eu vou abrir para perguntas. Não sei se alguém teria. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco. O tema é muito amplo, né, gente? Porque quando a gente fala de família, a gente está falando, provavelmente, do tema mais estudado em ética. Né? Principalmente ética cristã. Né? A maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje, né, tem uma relação direta com a ética cristã, como é que a gente lida com isso no mundo. Então, a educação precisa, antes de qualquer coisa, passar por um tema de como a gente se encaixa, de como a gente vive. Né? Nós estamos falando, isso é ética cristã. Qual é o acordo dessa comunidade aqui quando vocês se ligaram a Cristo? Né? Esse é o fundamento. Quando a gente se diz cristão, a gente se identifica dessa forma. A nossa identidade primeira é a identidade de estar em Cristo. E estar em Cristo é obedecer, crer, agir pelo fundamento, que é a palavra dele. Tá bom? Perguntas? Alguém? Sim, sim. Claro. Quer o microfone? Alguém pode levar para ela? A gente ouvir a sua voz, querida. Então, porque que... Não é que eu não tenha perguntas, mas é que, enquanto o senhor falava, assim, cresceu aqui. Primeira coisa, como é maravilhoso ser cristão. Mas de verdade. E só mais uma coisinha. Eu cresci numa fazenda e tal, então muito em contato com a natureza. A religião saía pelos ouvidos, não, cresci assim. E agora minha mãe me ensinou que ela também, religião, muito, mas ela ensinou que Deus existia de verdade. E a gente na fazenda, às vezes, uma família muito grande também, como a do irmão, ele teve 9, minha mãe teve 11, mas aí a gente dormia fora, e eu amava
o nascer do sol, o pôr do sol, a lua. Até hoje, às vezes, eu falo para ele, vem ver a lua. Que hoje a humanidade não olha mais para cima. Né? Tudo bem, a vida mudou e tal, mas... E aí, quando eu tive o meu encontro com o Senhor, eu estava em cima de um cavalo, tinha 20 anos, numa roça, e foi a primeira oração. E o Senhor falou de relacionamento, não? Deus é relacionamento, uau. E aí eu falei para ele, que eu tinha uma raiva terrível de Deus. Ele sabia disso, sabia os motivos e tal. Mas o motivo principal era esse, e eu falei naquela tarde. O Espírito Santo estava agindo, porque eu estava buscando a Ele. Queria conhecer esse ser. E aí eu falei, olha Deus, o Senhor é mau. O Senhor está sentadão. Vocês vão pensar que é irreverência, não é? É realidade, é verdade profunda. O Senhor está sentadão lá em cima, eu estou aqui embaixo, eu estou no teu trono. Falei o que eu tinha aprendido. E disse, agora, o problema é este, que só eu falo com o Senhor. Que eu rezava 10, 20 textos por dia e tudo o resto. Só eu falo com o Senhor. Mas o Senhor não fala comigo. E o meu pai terreno, foi exatamente isso, eu não esqueci nem as vírgulas. O meu pai terreno, Deus, ele me corrige, ele me isso, ele me aquilo, eu tenho relação com ele. Com o Senhor não. Uau, terminou ali. E veio só uma palavra um pensamento. Eu não sabia isso 52 anos atrás. Eu não sabia de verdade o que fosse a Bíblia. Não mesmo. Só um pensamento, Bíblia. Naquela tarde mesmo, ele providenciou de um jeito. E hoje eu falo para as pessoas, quer ter relação com Deus? Começa com a Bíblia. Isso. E vai pedindo ao Espírito Santo. Claro, tem tanto para aprender, por isso que eu estou aqui hoje e amo. Mas, termino assim. Relacionamentos. Mas, sobretudo, que quando relacionamento com Ele começa, aí os outros também vão melhorando. Primeiro com a gente mesmo, depois com os outros. E repito, como é maravilhoso ser cristão. Não recebendo isso aqui hoje, mas de verdade. Sim. Os cuidados dele com a gente. Que ele continue nos abençoando, nos ajudando. Amém. Abençoando o Senhor, abençoando cada filho e a igreja dele. Amém. Obrigado, querido. Me fez lembrar, eu não tinha tanta raiva de Deus porque eu só tinha 8 anos quando eu me converti. Mas a experiência é a mesma. Estava jogando bola, aí uns amigos passaram, falaram, vamos fazer uma oração? Eu falei, mas eu oro todo dia lá em casa. Minha mãe é católica, né? E aí, aquele dia, fizemos uma roda, eu fui, a gente deu as mãos, naquela época era comum, era católico carismático ainda, né? Essa turma lá. Eles apagavam a luz, davam as mãos e começavam a orar. Acho que tinha vergonha de orar publicamente. E aquele dia eu caí de joelhos e eu lembro como se fosse hoje. A única coisa que eu falava, é possível falar com Deus. Dá para falar outras coisas com Deus. Era uma presença tão intensa. Eu acho que eu não falei nada naquele dia, que eu fiquei tão impressionado com aquela presença. Mas isso ficou na minha cabeça, né? É possível falar com Deus. Eu posso falar o que eu quiser com Ele. Que é a própria experiência da presença. Quando Deus quer se revelar, é o que eu disse. E aí a sede pela palavra, né? A gente é automaticamente, veja o que Paulo está dizendo, é muito sério. A gente é automaticamente levado a desejar esse conhecimento de Deus que está na palavra. É a palavra que é o fundamento. Cristo é a pedra que sustenta, mas a palavra é o fundamento. Não abandonem a palavra.
leiam, estudem, né? Creiam. Acredite na palavra como uma verdade sobre todas as coisas. Não duvide disso. Amém, pastor? Amém, obrigado, pastor. Ainda, a gente vai orar e a gente encerra. Amém? Vamos ouvir, essa palavra ela foi gravada. A gente pode postar, pastor? A gente vai colocar no YouTube e você divulga, ajuda a divulgar. Ontem a gente teve um congresso aqui sobre adoção e a gente percebeu, uma das coisas que eu percebi, que o mundo está precisando ouvir essa palavra de hoje. É extremamente importante. E extremamente importante que as pessoas da nossa igreja escutem essa palavra de hoje de manhã também. Então a gente vai orar, a gente vai colocar depois, postar no YouTube. E vocês divulguem, ajuda a divulgar. Amém? Vocês escutaram a mensagem, então ajuda a divulgar, ajuda a curtir, ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, nós te agradecemos muito, porque o Senhor é quem é o nosso fundamento. Obrigado, porque um dia nós entendemos isso e sabemos que isso vem de Ti, não de nós mesmos. E nos dê graça, Senhor. Nos dê graça a testemunhar dessa verdade para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia a todos, bom domingo a todos. Deus abençoe.